Carla, e parece que agora os vereadores vão entrar na seara, né? Porque vão convocar, já tem data para convocação da secretária de Educação sobre esse assunto. Já se tem um levantamento de quantas escolas estão sem aulas aqui nessa gestão Eduardo Braide? Vamos lá, vamos por partes, né? Gleidson, o sindicato o Sindeducação, né, que é o sindicato dos professores aí da educação municipal, eles receberam denúncias já no início do ano de que muitas escolas agora em 2024 estavam fechadas. Foram 33 escolas que tiveram denúncias, né? Então o sindicato foi fazer essa fiscalização. Eles não fiscalizam todas as escolas, são 256 escolas, mas eles fiscalizam as que recebem denúncia de professores, de pais de alunos. Então, fiscalizaram essas 33. Foi constatado que, em algum momento, 22 escolas ficaram fechadas. Né? Por quê? Porque estava ou passando por reforma e a reforma ainda não tinha sido concluído, mesmo tendo que já iniciar o ano letivo, ou então estava fechada porque não tem condição de uso. Algumas foram entregues, mas não podia funcionar porque não tinha ar-condicionado e o local insalubre, muito quente para a criança ficar. Enfim, são vários os motivos aí para essas escolas estarem fechadas. Agora estão fechadas 2 escolas, fechadas mesmo, sem funcionar. A São José de Itapera, que fica no Itapera, né? E a Lindalva Teotônia, na Vila Isabel. E tem uma, que é a Uruati, que fica na área Itaquipacanga, que está funcionando só à tarde. Fica parecendo assim, mas só 2 escolas fechadas, mas imagina quantas escolas Itapera tem. E outra coisa, porque você está falando na zona rural, e aí, gente, não tem outra saída, né? Ou você imagina sair da zona rural para vir aqui, levar 2 horas de ônibus, 3 horas de ônibus, isso quando passa, porque a gente sabe que também é complicado, às vezes tem um ônibus só que circula. Até que ele vá no centro e volte, imagina. Agora, Carla, esse número não pode ser maior? Pode ser maior, mas, como eu falei, não é o sindicato que tem que fiscalizar. Isso é missão do Ministério Público Estadual. A Promotoria de Educação que precisa fazer essa fiscalização. Se fez, nunca repassou nenhum tipo de dado para a gente. E aí, Gleidson, já a gente ouve o pessoal do Sindeducação, mas eu queria dar um outro problema que a gestão Eduardo Braide bate recorde aqui em São Luís. Em relação ao número de casos de pessoas sem vaga nas escolas, de crianças fora da sala de aula. Segundo a Defensoria Pública, que é procurada, né, justamente pelos pais de alunos para entrar com uma ação, para conseguir a vaga, em 2023, a CEMED, né, a Secretaria Municipal de Educação, notificou 2.000 casos de pedidos de vaga que não foram atendidas. Ou seja, 2.000 crianças ficaram sem aula no passado porque a prefeitura não tinha vaga. Gente, 2.000. Em 2 anos, uma gestão em 2 anos, para mim é inadmissível não conseguir fazer uma escola, não alugar um prédio para fazer uma escola que seja. Um anexo, 2.000 alunos é aluno demais. Aí esse ano, já a Defensoria foi procurada com 700 casos de falta de acesso à educação aqui em São Luís. Só que o núcleo da Defensoria que trata disso acredita que esse número é subnotificado. Então, muitos pais acabam não procurando a Defensoria, né? Talvez o Ministério Público tenha isso, sempre o Ministério Público, né? Se tem, nunca divulgou. Mas o fato é que é isso. Então, deve ser subnotificado. Se em 2023 2.000 crianças ficaram sem vagas, o que foi feito pela CEMED, afinal, para que esse número seja diferente agora? Né? A gente vê muita propaganda, o prefeito nas redes sociais, sempre sorrindo, alegre e dizendo que está construindo escolas. Mas construindo escolas e com uma situação como essa, é muito. E a Defensoria ainda reforça um outro problema. Às vezes a vaga é disponibilizada, a criança é matriculada, mas tem a evasão escolar.
Por quê? Justamente isso que tu acabou de dizer, Gleidson. Não tem, a criança tem dificuldade porque ela foi matriculada muito distante. E aí a mãe às vezes não pode levar, o transporte escolar não chega para a área dela, apesar de ter recursos próprios para transporte escolar, recursos que vêm do governo federal. Eu não compreendo como não se consegue aplicar corretamente isso aqui em São Luís, uma capital. Muito estranho. Então, são muitos problemas nessa área de educação. Na verdade, a gestão do Braide tem muitos problemas que não aparecem nas redes sociais. Então, a gente tem problema do transporte público, a gente tem problema gravíssimo aqui de uma cidade suja, falta de capina, pontos e vários pontos de lixo, de lixão mesmo. Aqui a Ferreira Goulart é conhecida por isso. Tu passa ali, tu encontra 3, 4 pontos cheios de lixo e não tem uma coleta regular. Basta ir num bairro desse. Eu venho para o meu Mundo Turu. O meu Mundo Turu é cheio de buraco. Eu posso citar, Carla, porque diariamente a gente mostra isso ao vivo no Bom Dia Mirante. Olha, Bequimão, Coajape, Turu, como tu mesmo mencionaste, uma parte ali do Parque Vitória, que corresponde para São Luís. Basta entrar no bairro. Chácara Brasil está toda no fundo. Porque a gente fala de buracos, a gente fala de problemas na educação, na infraestrutura, problemas também na saúde, né? Saúde, a gente fala de socorrão sem estrutura para atendimento, sem alimentação. E sempre com a mesma desculpa. Sem lençol, sem... O básico. O básico, e sempre com a mesma desculpa. O que me irrita nas desculpas dos gestores é que, todos, não vi nenhum não dizer isso. Porque o Socorrão recebe gente de todo o Maranhão. Sim, mas recebe recursos por isso também. Não é possível. Quando chega na época de campanha, todos os candidatos têm solução para o Socorrão. Quando se elege, e o prefeito Eduardo Braide está nesse rol bem aí, quando se elege, aí vem uma série de desculpas de que recebe muita gente, o recurso não dá, ou então a gente vai fazer um novo prédio, e o que está lá continua, o caos, né? Então, é uma gestão cheia de problemas e ainda não resolvidos. Vamos ouvir o Reinaldo está dizendo aqui que o Castelo não se reelegeu justamente por isso, por não ter reformado escolas a tempo na época. Aqui o Reinaldo. Na verdade, essa gestão do Braide, ela parece muito com a do Castelo. O Castelo, ele não reformou escolas a tempo. O Castelo também não deixou a cidade só buraco e anunciou um VLT às vésperas, no ano eleitoral, que nunca se concretizou. O Braide também deixa várias crianças fora da escola, problemas com escolas fechadas ou então sem condição de uso. Aí tem, que parece também com o Castelo, a cidade cheia de buracos. A cidade, gente, não é a holandeses, não se resume a holandeses. Quando se faz essa crítica, ainda que meio jocosa, porque realmente as intervenções que o Braide fez, ela beneficiou grandes avenidas. Então, foi a Holandeses, ali em frente à Assembleia Legislativa. A Coab não, a Coab foi péssima. Eu passo por ali, aquela intervenção ali foi péssima. Engarrafamento na São Luís de França, na Jerônimo de Albuquerque, no Anil, a gente sofre, quem passa por ali. Então, parece muito sim com a do Castelo, até a posição política dele de ser avesso aos políticos. Você está falando que tem um áudio para a gente. Sim, o áudio da diretora, deixa eu só confirmar o nome dela, a Ana Paula Martins. Ela é diretora do Sind Educação e foi quem participou desse Mobiliza Sind Educação, que eles chamam, justamente pelo volume de denúncias de escolas fechadas ou em péssimas condições. Eles fizeram esse movimento que chamaram aí de Mobilização Sind Educação. Ela explica mais ou menos como foi essa fiscalização. Dá alguns dados que eu já apresentei aqui para vocês. Olá, eu sou Ana Paula Martins, da direção do Sind Educação. A entidade, nos últimos 2 meses, visitou cerca de 33 escolas. Desta, nós constatamos que 22, em algum momento do ano letivo, estiveram com aulas presenciais paralisadas. Atualmente, nós temos 2 escolas fechadas sem aula, que é a UEB Lindalva Teutônio e a UEB São José de Itapera. 5 permanecem em reforma e, portanto, com aulas remotas.
Outras 5 estão funcionando de forma remota em algum dos turnos, porque foram entregues da reforma sem os aparelhos já condicionados. São locais muito quentes, impossível de ter o desenvolvimento das aulas nesses locais. Outras 3 iniciaram as aulas presenciais na primeira semana de abril e outras 3 também iniciaram as aulas presenciais na última semana de março. Então, o que nós constatamos é que em 22 escolas da nossa rede, as aulas estiveram paralisadas do ponto de vista presencial, acontecendo de forma remota. Considerando que a rede não tem um sistema próprio de educação remota, de educação à distância, nós constatamos que a aula é feita através de atividade impressa ou comunicação via WhatsApp, prejudicando cerca de 5.000 crianças dessas 22 escolas que não tiveram condições de acessar, porque não tem acesso à internet, não tem computador, celular, o pacote de dados necessário para participar das aulas, e nem a rede municipal ofertou as condições mínimas para que realmente tivesse aula remota, né? Considerando que, para nós, o ano letivo tem que funcionar de forma presencial. O Carla, antes da gente seguir aqui, olá, estou acompanhando, é bem assim, sou professora da rede municipal há 21 anos e a situação é caótica. Desde o ano passado, solicitei uma tabela periódica para trabalhar com os meus alunos e nunca chegou. Gente, no ano passado, uma tabela. Aí o professor periódica acaba metendo mão no bolso e comprando, né? Isso. Espera, não chega. A unidade básica, professor Rubem Almeida, do Coroadinho, turno noturno. Modalidade EJA, que é o ensino de jovens e adultos, tem necessidade de professores de língua portuguesa, ciências. Só funcionamos de segunda a quinta, por falta de professores. É a Flor de Cássia Pereira da Silva. Que situação. Egleidson, antes de tu ouvir a gente ver outras situações aqui do WhatsApp, eu queria fazer uma reflexão com vocês. Se eu fosse uma gestora e os meus filhos estudassem numa escola que custa R$ 3.500 por mês e eu soubesse que tinha aluno sem condições de ter aula, com aulas remotas, que não são remotas, a Secretaria de Educação finge que dá aula para os alunos, né, para dizer, eu sinceramente não conseguiria dormir de noite, a minha consciência não me deixaria dormir, imaginando a quantidade de crianças, ela falou em 5.000 crianças sendo prejudicadas com isso. Aí eu quero lembrar a todos que quando o Edivaldo Holanda Júnior deixou a Prefeitura de São Luís, tinham sido comprados tablets, justamente porque foi na época da pandemia, da Covid-19, ele tinha comprado tablets e tinha feito um contrato com a Claro para os chips. Tanto que a própria Claro, que é a Embratel, processa a Prefeitura de São Luís, processa o Eduardo Braide, porque houve quebra no contrato. E eu queria saber aonde estão os tablets, por que o contrato foi suspenso. Isso a gente perguntou demais na época. Só que o prefeito, ele como eu gosto de dizer na TV, né, Cabalau, ele vive num palácio e acha que é um monarca. Ele não quer falar com ninguém, acha que não deve dar satisfação a ninguém. É algo vexatório para quem decidiu ser representante da população. Mas, infelizmente, felizmente, ele não está numa monarquia. Ele está, sim, numa democracia. Enfim, são questões da educação que eu também cobro. Cadê o Ministério Público diante de tudo isso aí, né?